Olá, bom dia. Bem-vindo a todos ao primeiro congresso online de anatomia animal. Eu sou Amanda Saragó, médica veterinária, e eu vim conversar com vocês hoje sobre anatomia aplicada ao diagnóstico por imagem para pets não convencionais, animais silvestres e exóticos. Bem, pessoal, então, o que seriam os animais, os pets convencionais para a medicina veterinária, né? Então, nós temos os animais domésticos, cães, gatos, caprinos, ovinos, equinos, bovinos, também os suínos e os galináceos. E o que seriam, então, os pets não convencionais? Aí nós podemos dividi-los em aves, répteis e mamíferos. Eu tentei colocar aqui um pouquinho de cada ordem, né? Então, eu coloquei algumas imagens da ordem dos pistacídeos, nós vamos ter alguns agapornis, podemos atender cacatu, araras, podemos atender também calopsita, periquitos australiano, papagaio, maritacas. Essa ordem é muito grande, né, pessoal? E ela tem tido uma casuística em ascensão na clínica. Também podemos atender a ordem dos estrigiformes, falconiformes, né, e as aves de rapina. Podemos atender tucanos, pica-pau, araçari, que seria a ordem dos psiformes. Também podem aparecer ciconiformes, cegonhas, socós, e também anseriformes, patos, marreco, ganso. Além da ordem dos passeriformes, que tem uma diversidade enorme, né, gente? Uma diversidade enorme de aves dentro dessa ordem. Em relação aos mamíferos, tem atualmente aparecido na clínica o hedgehog, que é o ouriço pigmeu africano, esse primeiro aqui, né? Também tem aparecido o sugar glider, que é o marsupialzinho. Também tem aparecido como pets de estimação nas clínicas. Podemos ter o aparecimento de pequenos primatas, como alguns saguis. Eu coloquei essa imagem aqui de um atendimento que eu fiz, né? Mas não é o ideal, né, pessoal? Não é o ideal que esse animal fique tão perto do nosso rosto. Mas eu coloquei essa imagem, foi um momento inusitado, né, durante o atendimento. Bom, enfim, também podemos vir a atender diversas espécies de roedores. É muito comum aparecer em porquinhos da Índia, coelho, chinchila, hamster, ratos e também alguns furões, ou ferret, né, também conhecido como ferret. Em relação aos répteis, temos aí uma diversidade de quelônios, entre jabutis, cágados, também algumas espécies de lagartos, como as iguanas, o teiu, algumas serpentes, como jiboia, corn snake, e esse carinha aqui que tem aparecido bastante na clínica, né? O geco, ou gecko, leopardo. Muitas pessoas têm adquirido esse animal, ele tem uma aparência de estar sorrindo, né? Bem, então, já adiantei para vocês que a casuística desses bichos, além da sua diversidade, é muito grande, tanto no atendimento clínico quanto no atendimento cirúrgico e no diagnóstico por imagem, pessoal. Esses animais, eles podem vir como pets de estimação, por meio de tutores, e também eles podem vir de zoológicos, de centros de reabilitação de animais silvestres, né, os CETAs, os CRAS. E o que a gente conclui disso? A gente conclui que o conhecimento anatômico para um diagnóstico mais assertivo nessas espécies é essencial, devido à sua grande diversidade. Eu não poderia falar sobre esses animais sem conversar um pouquinho com vocês a respeito da legislação brasileira. Então, pessoal,
A lei de número 5.197, que dispõe sobre a proteção de fauna, diz no seu artigo 3º que é proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre, de produtos, bem como objetos que impliquem a sua caça, perseguição, destruição ou apanho. Excetuam-se espécies provenientes de criadouros devidamente legalizados. A portaria de número 93 de 1998, que é uma atualização da Lei de Crimes Ambientais 9.605, descreve como fauna silvestre brasileira todos aqueles animais pertencentes a espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham algum momento do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou das águas jurisdicionais brasileiras. Então, é muito comum aparecer jabuti, aparecerem papagaios, né? Também os gambás. É muito comum aparecer esses bichinhos da clínica, mas esses animais são animais considerados de fauna silvestre, portanto, são passíveis de apreensão pelo IBAMA. Ainda a portaria do IBAMA de número 93 descreve como fauna silvestre exótica todos aqueles animais pertencentes a espécies ou subespécies cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro e as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive as domésticas, no seu estado aselvajado. Nossa, mas o que é isso? Bom, então, isso quer dizer que fauna exótica são aqueles animais que não têm o seu ciclo de vida no Brasil. Por exemplo, a Naja, né? A gente já acompanhou o caso dela aí. É um animal que tem o seu ciclo de vida num outro continente, num outro país, né? Então, ela é considerada uma espécie de fauna exótica. Além dela, alguns outros animais também podem ser considerados de fauna exótica dentro do próprio país. Então, por exemplo, se eu tenho uma espécie nativa aqui de São Paulo e eu reintroduzo essa espécie, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou no Nordeste, ela vai ser considerada uma espécie exótica para esses outros estados, né? Então, é isso que essa lei quer dizer, né? Então, às vezes, a fauna silvestre exótica, ela tem um ponto de territorialidade, né? Então, não só um animal de outro continente, de outro país, mas também um animal que ele era nativo de tal região e foi reintroduzido numa região que não a sua, né? Que não deveria ser a sua. Bem, pessoal, a lei de número 2489, que é mais recente, foi feita agora em 2019, ela traz uma lista para a gente, uma lista de espécies isentas de controle de fiscalização do IBAMA. Essas espécies são consideradas como fauna doméstica. Então, sendo assim, todas as espécies que não constam nessa lista são passíveis de apreensão. Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos que constam nessa lista que já são considerados como fauna doméstica, né? Então, nós temos a calopsita, o periquito australiano, temos até o camelo, o avestruz, são considerados hoje fauna doméstica, estão isentos de fiscalização do IBAMA. Ah, então eu posso ter um camelo, posso ter um avestruz? Então, você pode ter desde que você tenha condições financeiras e condições de alocação desse animal, né? Condições de manter o seu meio ambiente, os seus cuidados, a sua alimentação, né? Não é simplesmente porque não tem a fiscalização que você pode ter. Ainda a lei de 2.237, também de 2019, é uma lei que estabelece diretrizes e normas para a garantia do atendimento aos princípios de bem-estar dos animais em todas as atividades, nas atividades de controle, experimentação, criação, produção, comércio de animais domésticos e silvestres, exóticos,
ou nativos. Então, essa lei garante que todos esses animais tenham o bem-estar, tenham o seu bem-estar garantido, né? Essa lei estabelece as diretrizes de que todos esses animais tenham o seu bem-estar garantido. Então, para fechar essa parte de legislação, pessoal, o que seria então um animal de origem legal? Então, um animal de origem legal é um animal nascido em cativeiro, de criadouros licenciados pelo IBAMA, que contenham a sua marcação individual, anilha ou microchip, ou às vezes os dois, e que a venda ocorra feita com uma nota fiscal e com o certificado de origem do animal. Sem isso, esse animal não é legal, tá? E se ele for considerado fauna silvestre exótica, ele é passível sim de apreensão. Então, vamos agora entrar de fato no tema da nossa palestra, que é a anatomia aplicada ao diagnóstico por imagem. Então, já acredito que já tenha dado para entender, né, para compreender a importância da anatomia, devido principalmente ao aumento da casuística desses animais, aumento do aparecimento desses animais, né, pessoal? A anatomia aplicada ao diagnóstico por imagem, ela vai ser importante não só por causa dessa casuística alta que a gente tem no atendimento clínico, no diagnóstico, ela vai ser importante principalmente também pela necessidade de literatura, do conhecimento desses animais. Então, sempre que a gente faz um exame, por exemplo, um raio-x, um ultrassom, ou eu sempre que eu preciso fazer um tratamento, uma cirurgia de um animal desse, ou mesmo de cães e gatos, nós buscamos referências na literatura, né? Então, nós precisamos daquela referência científica segura que já foi analisada, já foi estudada pelos pesquisadores, entenderam? Então, a anatomia estudada através do diagnóstico por imagem tem sido de grande contribuição para isso, para aumentar a nossa literatura a respeito desses animais. Além disso, também ela tem sido uma grande contribuição para o estudo na anatomia nas universidades, uma vez que atualmente encontra-se uma dificuldade em conseguir cadáveres, né, desses animais. As peças anatômicas já disponíveis, elas se deterioram, né? Então, faz parte desse momento atual estimular os protótipos, os biomodelos, para que não tenhamos falta de modelos de ensino por não haver cadáveres, por exemplo, né? Então, por que a gente está utilizando o diagnóstico por imagem? O diagnóstico por imagem tem, além de outras vantagens que eu vou falar aqui durante a palestra, ele tem diversos métodos que a gente pode explorar. Então, nós temos as radiografias, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Todos esses métodos vão promover uma visão ampla e, ao mesmo tempo, detalhada das estruturas do animal. Além disso, alguns desses métodos vão permitir a criação de modelos anatômicos virtuais e impressão 3D. Nós vamos ter um exemplo aqui. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a radiografia e a ultrassonografia. Esses exames são exames atualmente de menor custo em relação aos outros métodos, né? Eles têm grande disponibilidade, nós podemos encontrar em clínicas, em centros de especialidade veterinárias distribuídos aí nas grandes cidades,
Podemos encontrar esses exames nas universidades e até como profissionais volante, que vão até o local fazer o exame que você precisa. Então, hoje em dia, a gente tem radiologia móvel, veterinária, temos ultrassonografia, já temos alguns anos, os profissionais que fazem volante, né? Então, esses métodos, eles estão muito bem acessíveis e difundidos na medicina veterinária. Além disso, são exames não invasivos. Ah, então não precisa estudar para fazer um raio-x, para fazer um ultrassom. Então, quando o animal é muito agressivo ou quando o animal está com dor, para qualquer exame, se faz necessário uma analgesia, uma sedação diante de um animal com dor, né, pessoal? Então, não, isso não muda para o raio-x e para o ultrassom. Mas, na maioria das vezes, quando o animal é colaborativo e quando o atendimento é bem feito, a contenção é bem feita, é possível sim fazer esses exames sem uma anestesia necessária, né? Em relação ainda à radiografia, à ultrassonografia, a gente pode falar de algumas dificuldades ou contraindicações. Então, por exemplo, para o ultrassom, é limitante em regiões que contenham ar. Então, nós não conseguimos ter uma boa visibilização das regiões anatômicas em regiões que contenham ar. Então, por exemplo, nos campos pulmonares, quando estes contêm ar, e nos sacos aéreos também das aves, porque contém ar, né? Então, nós não conseguimos utilizar o ultrassom nessas regiões. Também uma limitação que pode ocorrer é quando as serpentes estão em equidise ou alguma espécie de largato, algum réptil está em fase de equidise, né? Porque nessa fase da vida do animal, ele pode estar incomodado, pode estar com dor, pode estar estressado, né? Então, muitas vezes ele não vai estar colaborativo nesse momento. E as escamas, a pele, aquela pele que se solta, né? Ela vai atrapalhar na visualização do ultrassom. Uma outra limitação desses dois exames é a sobreposição de estruturas. Então, tanto no raio-x quanto na ultrassonografia, nós vamos ter a sobreposição das estruturas. Falando um pouquinho, então, da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. Então, são exames de alto custo, né? Possuem disponibilidade variável, então nós temos nas grandes cidades, em alguns centros de especialidades veterinárias, esses aparelhos disponíveis, já voltados para a medicina veterinária. Temos também alguns aparelhos distribuídos nas universidades de medicina veterinária, mas ainda é um exame de alto custo, né? Então, não tem aquela disponibilidade tão grande quanto o raio-x e o ultrassom. A grande vantagem desses exames é a não sobreposição das estruturas, porque eles são feitos a partir de cortes seccionais, né? Nós chamamos de fatias, então as imagens são feitas a partir de cortes, né, de fatias. Então, por exemplo, na tomografia, nós vamos ter de um lado a emissão do raio-x e do outro lado a coleta, né? A coleta das imagens. Então, esse tubo vai ficar girando em torno do animal e fazendo vários cortes seccionais, emitindo então a formação da imagem para cada seção que ele incidiu, né? A tomografia são os mesmos princípios do raio-x. Então, onde nós visualizamos em preto densidade de ar, onde nós visualizamos em branco, por exemplo, são as estruturas mais densas, radiodensas, que seria o osso, e
temos também as regiões de radiopacidade de tecidos moles. O mesmo princípio físico do raio-x. A ressonância magnética, eu vou mostrar uma imagem, a ressonância magnética, ela vai acontecer através de um campo eletromagnético que vai interagir com elementos atômicos dos tecidos do corpo. Então, por exemplo, uma contraindicação é se o animal tiver um implante metálico. Então, por exemplo, a ressonância magnética nada mais é do que um grande ímã, por exemplo. Então, imagina colocar um bichinho lá dentro com implante metálico. Não pode, né? Por isso que nós mesmos também não podemos entrar com nada de metal nesse exame. Além disso, uma restrição, né, que pode vir a ser uma restrição para fazer esses exames, tanto a tomografia quanto a ressonância, e no caso dos animais, né, esses animais vão ter que estar com sedação, com anestesia geral, porque eles não vão poder se mexer em nenhum momento, tá? Então, eles vão precisar estar com anestesia geral, tanto para tomografia quanto para ressonância. A ressonância, ela é ótima em relação ao contraste para os tecidos moles. Vocês vão notar a diferença nas imagens, como nós temos uma boa visibilização dos órgãos. Então, eu vou começar a dar exemplo através de alguns trabalhos que eu selecionei para vocês. Todos esses trabalhos trazem uma compreensão anatômica desses animais através de métodos de diagnóstico por imagem. Então, eu quero começar com esse trabalho da doutora Kátia Massari e grupo, né? Esse trabalho ele é muito importante para o Brasil, para o mundo, porque ele estuda, ele traz informações valiosas sobre a anatomia da cabeça dos gambás. Eu não comentei lá na frente, né? Mas esses animais, eles aparecem em todas as regiões do Brasil, também em algumas regiões da América Latina, e eles têm grande importância biológica, tanto no controle de insetos quanto na dispersão de sementes. Eles têm grande importância biológica para o meio ambiente. Apesar disso, devido à sua proximidade com centros urbanos, eles têm sido vítimas de ataques, né, tanto do homem quanto de atropelamentos, enfim. Então, por isso que a sua casuística aumentou bastante no atendimento clínico. Então, um estudo sobre a anatomia desse animal vai servir de referência aí para os médicos veterinários poderem fazer um atendimento mais assertivo e trazendo mais benefício para esse bicho, né? Então, nesse trabalho foi feita uma reconstrução volumétrica a partir da tomografia computadorizada, prototipagem e impressão em 3D. Então, foram feitas algumas etapas, né? Eles selecionaram a cabeça de um gambá no Museu de Anatomia Veterinária da Universidade de São Paulo. Esse gambá é o gambazinho de orelha branca, né? Então, foi selecionado uma cabeça no Museu de Anatomia Veterinária da Universidade de São Paulo. Foram feitos 271 cortes no exame por tomografia computadorizada. Depois eles analisaram todos os arquivos. As imagens foram convertidas do programa DICOM, que analisa imagens médicas, para o programa em STL. Foi feito então, contendo todos esses dados, foi feita então uma impressão em 3D e por fim foi feita a comparação com a peça original. Então aqui nós temos
nós temos aqui os resultados, né? Essa tabela vai mostrar a vista dorsal, na primeira linha, a vista ventral e a vista lateral direita. Então, na primeira coluna, nós vemos a peça original da cabeça do animal, do gambá de orelha branca. Na segunda coluna, nós vemos as imagens de tomografia. E na terceira coluna, nós vemos já o protótipo pronto impresso em 3D. Além disso, esse trabalho contribuiu grandemente para o conhecimento da parte odontológica desse bicho, né, da arcada dentária. Então, nós conseguimos ver nessa imagem de tomografia toda a diferenciação dos dentes, das raízes dentárias, né? Então, um odontologista que precisa fazer um atendimento, um procedimento cirúrgico nesse animal pode usar esse trabalho como referência, por exemplo. Esse estudo, ele trouxe para a gente vários exames de raio-x, de ultrassom, de tomografia, para avaliar o sistema urinário dos répteis. Então, ele expõe no estudo, né, faz uma revisão e expõe alguns casos no estudo. Eu selecionei alguns para vocês. Então, aqui foi feita a radiografia de um jabuti. Então, aqui foi feita a radiografia de um jabuti nas posições dorso-ventral, ventro-dorsal e crânio-caudal. Então, nas posições dorso-ventral e ventro-dorsal, aqui, o animal está contido numa caixa transparente para evitar a sua locomoção e está sob o filme radiográfico, né? Assim, dá para fazer sem essa caixa transparente? Na maioria das vezes dá. Todas as vezes que eu fiz sem a caixa, né? É um trabalho de paciência, né? E atenção. Então, ao momento que você posiciona, se ele ficar segundos parado, né? Até porque nós usamos um tempo muito curto para o raio-x dos animais. Então, é coisa de segundo, é coisa de segundos que esse animal precisa ficar parado na posição, né? E para posições crânio-caudal e lateral-lateral, nós vamos posicionar ele em cima de um suporte, né? Então, ele fica aqui em cima de um suporte. Esse suporte, ele precisa ser menor que o seu plastrão, de forma que impeça o animal de se locomover e também permita que ele estenda os membros, tirando a sobreposição de cima dos órgãos. Então, vou voltar aqui. Então, ó, nós colocamos um suporte abaixo do plastrão, né? O animal, ele fica imóvel porque ele não tem como se locomover e, ao mesmo tempo, ele estende os seus membros, né? Assim, esses membros não vão ficar em cima, por cima, em sobreposição dos órgãos internos. Além disso, essa posição aqui, nós estamos fazendo uma projeção lateral-lateral para avaliação dos campos pulmonares. Então, sempre o feixe de raio-x, ele deve estar incidindo perpendicularmente ao filme. Isso para qualquer posição, né? O feixe de raio-x vai incidir perpendicular ao filme. Por isso, o animal fica posicionado desta forma. Se ele fosse uma radiografia na crânio-caudal, ele ia ficar com a cabeça voltada para a ampola, né, e a cauda voltada para o filme. Então, na posição crânio-caudal que nós estamos vendo lá, aqui, nessa posição, então, por exemplo, o feixe de raio-x incide aqui posterior a ele ficaria o filme, né? Nós vamos ver os resultados dessas posições. Eu coloquei aqui também do lado para vocês visualizarem
Como funciona a anatomia desses bichos, né? Como que funciona? Então, os pulmões, eles ficam localizados na região dorsal, no dorso do animal, e ventral aos campos pulmonares, nós vamos ter todo o trato gastrointestinal e o trato geniturinário. Então, nós temos aqui o estômago, fígado, vesícula biliar, temos os intestinos, né? Temos baço aqui, temos as gônadas, que vão ficar dorso caudal aos campos pulmonares, rins, bexiga e, por fim, a cloaca. Então, aqui essas imagens são desse mesmo estudo, né? Então, aqui foram feitas as radiografias lateral dos campos pulmonares e também crânio-caudal dos campos pulmonares. Nas imagens A e B, nós conseguimos visualizar uma compressão dos campos pulmonares por um aumento de radiopacidade de tecidos moles, aqui na região ventral, tanto na projeção lateral quanto na projeção crânio-caudal. Após o esvaziamento da bexiga, nós visualizamos os campos pulmonares livres, né, tanto na projeção lateral quanto na projeção crânio-caudal. Esse mesmo animal foi submetido a essas radiografias na posição dorso-ventral e ventrodorsal e foi visualizado um ovo ectópico. Então, um ovo retido, né, fora do seu local de origem. Aqui, depois, eles conseguiram localizar, conseguiram retirar fragmentos desse ovo, né? Conseguiram fazer a retirada dos fragmentos desse ovo. Para avaliação da bexiga desses animais, comumente pode-se utilizar o ultrassom. Então, para esses animais, existem algumas janelas ultrassonográficas. Nós podemos fazer nessa região aqui, que é cranial ao fêmur, né? Chamamos de janela femoral, ou podemos fazer também quando é um animal jovem, um filhote, podemos posicionar o transdutor no plastrão. Então, nessa região, vou mostrar aqui mais uma imagem, né? Isso em animais jovens. Vou colocar aqui. O único cuidado de se posicionar o transdutor na região cranial ao fêmur é que o membro desses bichos é extremamente forte, né? Se você não tiver experiência, se você não tomar cuidado, pode até quebrar o próprio aparelho ou ocorrer acidentes, né, nas nossas mãos. Então, requer, assim, habilidade e experiência. Ainda nesse mesmo artigo, ele trouxe também esse caso aqui com tigre d'água, né? Então, no tigre d'água foi posicionado o ultrassom, o transdutor do ultrassom ali na região do plastrão para avaliação do sistema geniturinário. Aqui, na visualização, nós temos a bexiga urinária, né? Então, meios líquidos vão aparecer em preto na ultrassonografia. Dentro da bexiga, nós visualizamos uma estrutura tendendo a circular, hiperecóica, hiperecogênica, né? Esse branco brilhante, formando uma sombra acústica posterior. Então, a gente chama essa imagem aqui de sombra acústica posterior. Trata-se de um cálculo ou urólito, né? A necrópsia foi feita e realmente foi visualizado aqui o urólito em um dos lobos da bexiga urinária. Então, coloquei aqui uma imagem para vocês da anatomia, né? A bexiga urinária desses animais, elas se dividem em lobos direito e esquerdo. Então, nós localizamos aqui o urólito, comprovando o exame ultrassonográfico, o achado do exame ultrassonográfico. Essa é uma imagem cedida por um colega, também médico veterinário, e eu coloquei para vocês visualizarem
é uma ocorrência muito comum, que é a retenção de ovos, né? E essa retenção de ovos vai propiciar uma compressão dos campos pulmonares devido à sua localização anatômica, né? E aí, o que costuma ocorrer? Essa compressão no pulmão vai gerar um processo inflamatório, depois um processo infeccioso e o animal chega na clínica com pneumonia, por exemplo. E aí nós vamos radiografar e ver a causa da pneumonia. É muito comum ser ovos retidos ou outro aumento de volume em trato gastrointestinal, por exemplo, em bexiga também. Bem, então era isso que eu queria falar sobre esse artigo, né? Agora vamos para um outro artigo. Esse artigo, ele também contribui, né, de muitas formas. Eles fizeram a mensuração dos órgãos internos através de radiografias dessa espécie de araras, ararinha azul, que foram consideradas extintas desde o ano de 2000, foram consideradas oficialmente extintas em 2000. Recentemente, um grupo foi visualizado no Brasil, retornou no Brasil, em março, se não me engano, né? Tá a data aqui, eu coloquei a reportagem para vocês. Recentemente, esse grupo retornou no Brasil, não se sabe qual a origem exata deles, né? E nesse trabalho, ele foi feito em Catar, no Oriente Médio, né? E foi feito no Centro de Conservação dessas espécies. Eles já faziam, pelo que entendi, eles já faziam exames preventivos desses animais através do raio-x, e então uniram o útil ao agradável, né, pessoal? Fazendo exame preventivo para detectar se o animal poderia vir desenvolver uma doença, eles padronizaram então as imagens, fizeram uma padronização das posições ventrodorsal e lateral, de forma que eles pudessem medir os órgãos e entender que essa seria a medida dos órgãos na sua normalidade, tá? Então, eles usaram 22 aves adultas de 5 anos, sendo 3 fêmeas e 9 machos, e utilizaram 7 aves jovens entre 6 meses e 1 ano e meio, sendo 6 fêmeas e 1 macho, onde foi padronizado, então, as projeções ventrodorsal, né, onde eles sobrepuseram, então, a quilha com a coluna para evitar distorções. Fizeram as medidas no ponto mais largo do tórax, no ponto mais largo do fígado, da silhueta hepática, e no ponto da cintura da ampulheta. Então, essa imagem aqui entre coração, do coração até o fígado, nós chamamos de ampulheta, sinal de ampulheta, né? Porque lembra uma ampulheta. Então, eles mediram a cintura da ampulheta. Também fizeram as medidas nas projeções laterais. Então, eles mediram a altura da quilha, aqui em azul, mediram a largura do proventrículo, né? Mediram o pâncreas no seu eixo horizontal e vertical e fizeram a medição do comprimento dos rins. Colocaram todos esses resultados disponíveis numa tabela, né? Então, por exemplo, esse trabalho vai contribuir muito também para o conhecimento anatômico dessa espécie e para um bom atendimento para essa espécie, né? Então, por exemplo, um médico veterinário aqui de um zoológico no Brasil, ou de um centro de reabilitação que venha atender esse animal, se ele precisar de uma referência, ele pode, por exemplo, buscar esse artigo, né? Porque esses animais, eles foram considerados, estavam, segundo a clínica deles, né, eles foram considerados normais, sem afecções, então por isso eles
conseguiram fazer todas as medições, não tendo grandes distorções, e foi disposto as referências em números, em valores, nessa tabela, né? Então, eu posso usar esse trabalho para fazer comparação com uma coruja? Então, sabemos já, de acordo com a literatura, que existem algumas variações entre as espécies, né? Então, nós tentamos sempre utilizar os artigos da própria espécie, né? O mais próximo possível. Então, artigos de pistacídeos para pistacídeos, de estrigiformes para estrigiformes e assim por diante, né? Porque podem ocorrer variações entre as espécies e a diversidade é grande, né? Esse artigo aqui, ele também foi de grande contribuição. Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram a anatomia do sistema nervoso central, olho e ouvido, de aves de rapina, num sistema de ressonância magnética, num equipamento de última geração. Foram selecionados 13 cadáveres de aves de rapina. Essas aves, elas foram, infelizmente, tiveram que ser eutanasiadas devido a lesões musculoesqueléticas que não as permitiam retornar para a vida livre, né? Então, eles tomaram cuidado de desprezar as aves que tiveram traumas na região da cabeça e selecionaram apenas as aves, os cadáveres que não tinham nenhum tipo de trauma na cabeça para se certificar de que eles tinham essas estruturas dentro da normalidade. Então, eles fizeram o exame de ressonância desses cadáveres e depois fizeram a necrópsia para poder fazer a comparação, né? Então, suspense, olha só essa imagem de ressonância magnética, que coisa linda, né? Esse trabalho também contribui grandemente para o conhecimento da neurologia veterinária, visto que há uma alta morbidade de doenças neurológicas por afecções de origem tóxica, infecciosa ou inflamatória. Então, nessa primeira imagem aqui, foi feito um corte mediano, né? Ponderado em T2 do cérebro de um urubu, onde eles conseguem visualizar então os hemisférios cerebrais, glândula pineal, cerebelo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, também o globo ocular. Nessa segunda imagem aqui, eles também visualizam hemisférios cerebrais, globo ocular, algumas estruturas do nervo óptico e algumas estruturas do ouvido interno. Eles utilizaram 13 cadáveres, eu falei, né? Então, foram 13 cadáveres de aves de rapina. Então, aqui eu coloquei do lado para vocês verem a diferença, né, de um aparelho de ressonância magnética. Hoje em dia, esse aparelho é um aparelho de ressonância magnética veterinário, por isso que ele é aberto. Para quem já foi fazer um exame de ressonância, sabe que para os humanos ele é totalmente fechado, né? Imagina um bicho dentro daquele aparelho, que loucura que é assim, né? Por isso que eles têm que estar totalmente sedados. Então, os aparelhos de ressonância na veterinária, eles são dessa forma, tem essa abertura aqui, né? Então, pessoal, para concluir, acho que eu consegui passar para vocês a importância, né, do conhecimento da anatomia diante de tantos métodos de imagem. E por que a gente precisa conhecer tanto? A gente precisa conhecer, estudar e saber tudo sobre esses animais para poder ajudá-los e permitir o seu bem-estar. Muito obrigada. Essas são as minhas referências.
Eu deixei aqui disponível para vocês estudarem os artigos na íntegra. Espero que eu tenha contribuído com a formação de vocês.